O CP Online de hoje recebe com grande prazer o reitor da Universidade Católica de Petrópolis e também coordenador da pós-graduação em Direito Processual Canônico, que vem ao CP Online para falar um pouco sobre essa pós-graduação que está com as inscrições abertas já. Reitor, olá, muito obrigada pela sua presença. E eu gostaria de começar te perguntando quais são os interessados, qual o tipo de público-alvo que essa pós-graduação vai atender? Sim, a pós-graduação é em Direito Processual Canônico. E sendo Direito Processual Canônico, nós temos em vista a atuação nos tribunais, ainda que seja uma formação bastante ampla, mas para se trabalhar nos tribunais eclesiásticos. Tribunais ou juízos eclesiásticos, porque, na verdade, nos tribunais nós acabamos emitindo juízos sobre algumas questões que têm dúvida, principalmente as questões matrimoniais. Por exemplo, uma pessoa, um casal, né, que tenha ido receber o matrimônio e depois esse matrimônio não foi adiante, por algum motivo foi interrompido. Então a igreja, tratando-se aí de um sacramento, ela se sente na autoridade de conhecer o que aconteceu ali. E ela vai verificar se houve um casamento realizado, né, e esse casamento também foi válido e por isso vai existir. O que houve possivelmente então foi a falência do matrimônio. Porque muitas vezes não se cuidou, os motivos podem ter sido tantos. No entanto, tem também a possibilidade de ter havido um defeito na constituição desse matrimônio. E por isso aquele matrimônio não foi válido, ele nunca então veio a existir. Por mais tempo que possa ter convivido juntos, filhos sendo gerados, educados, mas se não houve o matrimônio no início, também não haverá depois. Então a igreja vai estudar, e esse estudo se dá através de um processo, onde se ouvem testemunhas, se recolhem também provas documentais, quando houver, e assim por diante. No final desse processo, a igreja emite um juízo, por isso também juízo eclesiástico. Os interessados normalmente a gente pensa um pouco nos clérigos, são os sacerdotes, são diáconos permanentes ou transitórios, e também leigos, porque nós temos a possibilidade de juízes leigos. Para a gente poder entender um pouco mais, o tribunal ele é montado, formado, primeiro na pessoa do bispo. Ele pode ser interdiocesano, onde várias dioceses se reúnem para terem um mesmo tribunal. Mas o tribunal, prioritariamente, é do bispo da diocese. O bispo é o primeiro juiz responsável. Ele pode delegar essa função, como normalmente faz. Ele delega a um sacerdote para ser o seu vigário judicial. Esse vigário judicial, quando é um tribunal interdiocesano, ele acaba acumulando a função de presidente do tribunal, porque ele vai ser o responsável pelo tribunal de diversas dioceses. Quando é um tribunal da diocese, então o bispo é o seu presidente, o padre vai ser apenas o seu vigário. Como para os processos matrimoniais são necessários, no mínimo, 3 juízes, porque a decisão é colegial, se tratando de um processo que a gente chama de via ordinária, com depoimentos e também coleta de provas documentais. Se o processo for apenas documental, por um defeito de chamada forma canônica, aí a gente vai ter um juiz único, aí esse juiz vai definir. Mas o que nós temos normalmente, 98% talvez dos processos matrimoniais, são em via ordinária. Então, supõe-se a necessidade de 3 juízes, um defensor do vínculo, que vai questionar, vai defender o vínculo, ou seja, vai defender que aquele matrimônio existiu, e vai ter que fazer as perguntas e as investigações para provar que o casamento existiu. Os juízes vão recolher também essas informações e o parecer do defensor do vínculo, junto com um advogado canônico. O advogado ele vai intervir na causa para poder dizer que aquela causa, que aquele matrimônio não existiu, e vai dizer por que não existiu.
Então, o advogado afirma que não existiu. O defensor do vínculo vai dizer que existiu. E os 3 juízes, diante de tudo o que foi recolhido como depoimentos e o parecer do defensor do vínculo e a defesa do advogado, e em reunião colegial, decidem sobre a validade ou não daquele matrimônio. Então, é esse o processo. Ele pode durar cerca de 6 meses, pode durar anos, vai depender um pouco da questão da coleta das provas. É um processo bastante delicado que exige realmente um aprofundamento por parte daqueles que estão ali ponderando estes casos. E de que forma foi criada essa pós-graduação? Ela vem para atender uma demanda já pré-existente? Sim, porque para ser juiz ou defensor do vínculo, é necessário o título de doutor em direito canônico, ou no mínimo mestre. Não tendo essa possibilidade no Brasil, de um doutorado ou um mestrado em direito canônico, porque o MEC não reconhece como disciplina autônoma ou ciência autônoma o direito canônico, para nós fica muito difícil ter um curso desse. Normalmente é um curso livre, se não for feito fora do Brasil. Então, o sentido mesmo, a possibilidade de um curso de pós-graduação em direito processual canônico vai permitir uma formação que se equipara a um mestrado lá fora. Não é que a pessoa que vier a fazer esse curso vai ser dispensada automaticamente, porque como não tem um mestrado ou doutorado, então ela teria que ter uma dispensa desse título para poder atuar. Aqui nessa pós-graduação ela vai ter a formação adequada para poder atuar, mas não o título de mestre, vai ser o título de especialista, especialista em direito processual canônico. No entanto, como a formação é adequada e o suficiente para atuar nos tribunais, é possível, com esse diploma, apresentar uma solicitação ao Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, que é o Supremo Tribunal da Igreja, a dispensa de título canônico de mestrado e doutorado. Então, somando-se a esta formação, se a pessoa gozar de boa fama e não tiver nenhum impedimento canônico, possivelmente não haverá nenhuma dificuldade em conseguir essa dispensa para poder atuar. Então, seja clérigo que leigo, poderão fazer esse curso e poderão, mais adiante, com o diploma, também tentar essa dispensa, porque já há uma prévia avaliação. O curso foi aprovado no sentido de ser algo interessante, louvável, como iniciativa aqui pela Universidade Católica. Reitor, qual o tempo de duração dessa pós-graduação? A duração vai ser em torno de 12 meses. Vai começar em fevereiro, terminando possivelmente em janeiro, no sentido de apresentarem o trabalho de conclusão do curso. Porque normalmente após as aulas ainda se tem 1 a 2 meses para se apresentar o trabalho final. Por isso se pensa em janeiro, no máximo fevereiro do ano que vem, do ano de 2016, está concluindo. Correto. Ela é uma pós-graduação mensal e os interessados eles devem procurar mais informações a respeito dela por qual caminho? Sim, maiores informações diretamente no site da UCP. Buscando ali pós-graduação, lato sensu, vai encontrar lá direito processual canônico. Então ele se dá, uma boa parte de todo o curso será feito à distância. Quer dizer, terá então a possibilidade de estudar em casa e uma vez por mês, aquela disciplina referente ao mês, terá um professor fazendo uma síntese, esclarecendo as dúvidas por 8 horas. Quer dizer, seriam 8 horas presenciais para cada disciplina, em média. Reitor, agradeço muito a sua presença no CP Online. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.